Êxodo 31, de 12 a 18. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O tema do sermão nesta noite é o dia do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, que é instrução para o nosso coração, que corrige e aplana os nossos tortuosos caminhos. Ó Pai, nós queremos Te pedir, mais uma vez, a Tua orientação e o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que naquilo que nós temos errado, o Senhor nos corrija nesta noite. O Senhor conhece cada um de nós, todos os nossos caminhos, ó Pai, todos os nossos pensamentos. E o Senhor sabe exatamente onde nós temos errado, e nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor nos corrija, que o Senhor, ó Pai, por meio da Tua santa palavra, nos mostre onde nós temos errado, para que, corrigidos pelo Senhor e acertados os nossos caminhos, nós agrademos ao Senhor e obtenhamos o favor que vem do Senhor. Abençoa-nos, Pai, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um poeta norte-americano chamado Stanley Virsna contou que certa vez, na fazenda dos seus pais, quando seus pais estavam prontos para sair para a igreja num domingo de manhã, eles olharam para o horizonte e viram uma grande tempestade se aproximando. E aquela tempestade colocaria em risco toda uma colheita de aveia. O pai precisou decidir rapidamente se eles iriam para a igreja ou se ficariam para tentar salvar parte da colheita. Stanley, um garoto na época, ele arriscou lembrar os pais de que Cristo havia permitido que se salvasse um animal quando ele cai no poço no dia de sábado, e que seria lícito então não irem à igreja para tentar salvar parte da aveia, porque era de aveia que os bois se alimentavam. Então, sem aveia não haveria bois. O garoto tentou argumentar. O pai nem respondeu e disse: nós vamos para a igreja. E eles foram. E lá, eles louvaram ao Senhor, cantaram salmos, como sempre, só que desta vez com vozes mais altas, tanto eles quanto os outros agricultores que estavam ali, que também tinham a safra de aveia em risco. Pois os ventos fortes chegaram, tudo se escureceu, e junto com os ventos, os trovões, os relâmpagos e granizos do tamanho de ovos de galinha. A fúria da tempestade quebrou galhos de árvores,
derrubou a energia na região e eles terminaram o culto já sem órgão e no escuro, louvando ao Senhor. Na volta para casa, eles passaram e viram a devastação daquela tempestade e como ficaram os campos de aveia. Mais tarde, durante o jantar, conta Stanley, papai disse: Deus estava nos testando. Fico feliz de termos ido para o culto. E a mamãe completou: aqueles salmos nunca me encorajaram tanto quanto nesta manhã. Por nada no mundo eu queria ter perdido isto. Stanley não disse nada, mas pensou: quão culpados teríamos nos sentido se tivéssemos ficado para salvar a colheita. Meus irmãos, que diferença dos nossos pais espirituais para os nossos dias. Que diferença de pensamento dos pais da fé com relação à guarda do dia do Senhor para com os crentes desta geração. Que diferença! Há 50 anos atrás, os crentes guardavam o dia do Senhor. Ninguém fazia compras no domingo, ninguém trabalhava no domingo, ninguém fazia qualquer atividade que não fosse relacionada com o culto ao Senhor. Há 50 anos atrás, o comércio não abria. Domingo era um dia em que tudo estava fechado. Alguns dos irmãos se lembram disso. Porque num país de herança cristã, havia um certo respeito para com o domingo. O comércio não abria no domingo, nada abria. Mas muita coisa mudou nas últimas décadas e nós acompanhamos essas mudanças. O mundo perdeu o respeito pelo domingo e hoje tudo abre no domingo. Mas o triste é que os crentes, que sempre foram aqueles que obedeciam ao quarto mandamento, até estes hoje já não seguem mais o quarto mandamento e tratam o domingo como se fosse um dia qualquer. Fazem tudo no domingo. Alguns tentam justificar dizendo: não, todos os dias são do Senhor, todos os dias são santos. Mas como escreveu Michael Horton, um pastor norte-americano, aqueles que defendem que todos os dias são do Senhor, acabam não guardando nenhum dia. Nenhum dia. O primeiro mandamento, alguém já disse, é o mandamento mais esquecido da nossa geração. E já faz algum tempo que Deus vem pesando a mão sobre a humanidade por causa do esquecimento do quarto mandamento. Mas a humanidade não percebe, ela é cega, ela não percebe o braço de Deus pesando sobre ela. O pastor J.I. Packer escreveu num dos seus livros: não guardar o domingo atrai o castigo, que também sucede ao abuso contra qualquer privilégio e meio de graça dados por Deus. Declínio espiritual e perda material têm sido colhidos por pessoas e comunidades por causa deste pecado. Os excelentes dons de Deus não podem ser desprezados sem impunidade. Thomas Fuller pensava que a guerra civil e Brooks sobre o incêndio de Londres viera como juízo divino sobre a nação por estar negligenciando o domingo. Nossos pais espirituais criam que, por causa da negligência da sociedade na guarda do domingo, Deus permitia que algumas catástrofes acontecessem. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que crentes que obedecem ao quarto mandamento com fidelidade, guardando a manhã, a tarde e a noite, participando dos cultos do Senhor, guardando o domingo inteiro, eu não tenho dúvida de que são crentes que têm sido mais abençoados por Deus. Eu não tenho dúvidas também de que Deus pesa a mão e disciplina crentes que não guardam o quarto mandamento corretamente. Note, se você estivesse quebrando o sétimo mandamento, o não adulterarás, semanalmente em adultério, você acha que Deus estaria abençoando a tua vida?
E o que te faz pensar que quebrar o quarto mandamento semanalmente faz Deus abençoar a tua vida? Ou, em outras palavras, eu não tenho dúvida de que um adúltero que está adulterando toda semana vai enfrentar a dura mão da disciplina do Senhor. Assim como eu não tenho dúvida de que alguém que toda semana quebra o quarto mandamento vai enfrentar o peso da mão de Deus. Qual é a diferença entre o quarto e o sétimo mandamento? Eu digo qual é a diferença. O quarto mandamento é mais grave, porque está na primeira tábua. É um pecado contra o próprio Deus. Primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamentos são pecados que, quando nós transgredimos, nós estamos atingindo diretamente o nosso Deus. Os outros 6, nós atingimos a Deus também, mas atingimos ao próximo. Então, é evidente que crentes têm sido disciplinados por não guardar o quarto mandamento corretamente. Nesta noite, eu gostaria de convidar você a se arrepender diante de Deus e arrumar a tua vida, se você não tem guardado o quarto mandamento como ele deve ser guardado. Nesta noite o texto é sobre o sábado, ou o Shabá. Shabá significa descanso. Descanso. Na língua portuguesa coincidiu de nós termos a tradução para uma palavra parecida com o Shabá, coisa que não acontece em outras línguas. No Novo Testamento, por conta da ressurreição de Cristo, o Shabá, ele passou a ser guardado no primeiro dia da semana. É o que nos mostram os textos. Se você pegar, depois da ressurreição de Cristo, os textos que apontam a igreja se reunindo, você vai reparar que eles passaram a se reunir no primeiro dia da semana. É evidente o texto de Atos 20, quando diz que eles passaram uma semana reunidos, mas no primeiro dia da semana eles se reuniram para partir o pão. O sábado passou e eles não fizeram nada, eles foram fazer o culto no primeiro dia da semana. Então houve esta mudança de fato, atestada pela história. Documentos antigos que mostram os crentes se reunindo no passado, apontam para eles se reunindo no primeiro dia da semana. E tanto eles passaram a chamar o primeiro dia da semana de dia do Senhor, que este nome pegou. E a palavra domingo que nós temos em português vem do latim dies dominica, que é uma referência a dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. É por isso que nós guardamos o primeiro dia da semana, o domingo, como o nosso Shabá, como o nosso dia de descanso. Nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, chamam o domingo de o sábado cristão, ou Shabá cristão. No texto desta noite, nós vamos ver duas lições preciosas sobre este dia. E a primeira lição que nós temos é que o dia do Senhor foi feito para a nossa santificação. É o que nós temos dos versos 12 a 14. O dia do Senhor foi feito para a nossa santificação. Veja o verso 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Meus irmãos, o que alguns crentes não perceberam é que o domingo é um instrumento que nós podemos usar para a nossa santificação. Deus nos deu um domingo como um dia que é um instrumento para a nossa santificação. Foi o único dia que Ele santificou. Na criação do mundo, Ele fez os 7 dias, mas o único dia que Ele deu destaque e santificou foi o 7º dia. Gênesis 2:3. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Foi o único dia que Ele santificou. E nos 10 mandamentos Ele repete a ênfase de santificação deste dia. Nós lemos os 10 mandamentos no começo do culto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Segue o texto e no finalzinho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O começo e o final do mandamento está com a ênfase na santificação. É um dia, irmãos, para nós usarmos para o nosso benefício, para glorificar a Deus, mas usarmos para a nossa santificação. É um desperdício nós quebrarmos o 4º mandamento e usarmos o dia do Senhor com as nossas coisas, porque este tempo poderia estar sendo usado para a nossa santificação. Deus fez o domingo para isso, para a nossa santificação. É um desperdício não usá-lo. O nosso catecismo, o Catecismo Maior, na pergunta 117, nos explica como será santificado o sábado ou o dia do Senhor. A resposta diz assim: o sábado ou o dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso de todo aquele dia, não somente tudo quanto é sempre pecaminoso, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e, com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres deste dia. Irmãos, é um dia para nós usarmos para investir na nossa vida espiritual, para buscarmos a santificação. Como seria um dia totalmente voltado para a santificação? Como seria um domingo ideal para um crente guardar? Permita-me dar aqui algumas sugestões. Como seria um dia de total santificação ao Senhor no domingo? Primeiro, você acorda pensando em Deus, na glória de Deus, na sua palavra. Você acorda feliz porque é domingo, feliz porque é domingo. E você não vai para o celular para ver rede social, não vai para a televisão para assistir o que está passando até chegar o horário do culto. Você limpa os seus pensamentos e se alegra porque você vai para a casa do Senhor. E aí você vai para a igreja, alegre para o culto, e você vai iniciar o dia adorando ao Senhor e sendo alimentado pelo teu Pai Celeste. Terminado o culto, você fica para a escola dominical, porque você vai receber mais ensinos preciosos do Senhor. Aí você vai para casa, e no caminho, se você tiver filhos, você pode fazer como os puritanos faziam. Você pode checar se as crianças entenderam o sermão, se eles pegaram o tema, se eles pegaram as divisões, se eles têm alguma dúvida, se o pastor ou o pregador falou alguma palavra que eles não entendem. E você pode inclusive fazer aplicações para complementar o ensino. E aí você chega em casa e vai para o almoço, mas você não corre para ligar a televisão ou para ver as redes sociais. Você aproveita que você foi alimentado espiritualmente e mantém o ensino na sua cabeça. E na hora do almoço, você não vai fazer comentários maldosos sobre coisas que você viu na igreja, sobre o que uma pessoa falou ou não falou, sobre a roupa de tal pessoa, o jeito de outra pessoa. Você vai no almoço lembrar-se de que você está no dia do Senhor e vai conversar coisas que são edificantes. E quem sabe pode conversar sobre o conteúdo da escola dominical, o que foi falado, o que foi visto, o que foi mais interessante. Lembre-se, você está no dia do Senhor. Depois do almoço, você continua no dia do Senhor. E aí você pode, dependendo da configuração da tua família, ter algumas atividades. Se você tem crianças, você pode reunir a família para um filme evangélico, ou para uma gincana bíblica. Se você não tem filhos em casa mais, ou ainda, você pode recolher-se para ver um filme, ler um livro,
ouvir música evangélica, ler a Bíblia. É um dia, irmãos, de foco nas coisas do Senhor. Ou você pode simplesmente dormir, descansar, porque é um dia de descanso, é um dia de descanso para o nosso físico. E ao final da tarde, e aliás, ainda na tarde, você pode visitar pessoas, porque é o dia por excelência para obras de misericórdia. Se sobrar tempo, depois da soneca, e quiser fazer obras de misericórdia, é o dia por excelência. E à noite você volta para a igreja, a semelhança do que acontecia em Israel. Em Israel você tinha sacrifícios de manhã, sacrifícios à noite. Você tinha cerimônias de manhã, cerimônias à noite, o que fazia com que o povo inteiro guardasse o Shabá, manhã, tarde e noite. Então você volta para a igreja, para terminar o dia na presença do Senhor, adorando e louvando ao Senhor. E você vem com toda a alegria. E depois do culto você não sai correndo, você fica para se confraternizar com os seus irmãos, para ter comunhão com os seus irmãos. Este é um dia, meus irmãos, de guarda, de ênfase, de foco nas coisas do Senhor. É assim que se guarda o domingo. Não se guarda a manhã do domingo apenas, nem a noite do domingo apenas. O dia inteiro é do Senhor, manhã, tarde e noite. E então você vai para casa, feliz por ter passado o dia na casa do Senhor, sendo alimentado por Ele. Faça isso toda semana. Faça isso toda semana, manhã, tarde e noite, para você ver se a tua vida não vai mudar, para você perceber se você não ficará mais forte espiritualmente. Esta é a vontade, esta é a ordem do Senhor para a nossa vida e a promessa de Deus para a nossa vida. Ele disse ao profeta, o profeta disse ao povo em nome dele: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. A promessa de Deus, de que se nós nos deleitarmos, nos agradarmos no dia do Senhor, não cuidando dos nossos próprios interesses, não falando palavras vãs, Ele nos fará cavalgar sobre os altos da terra, bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Thomas Brooks, um pastor puritano do século 17, escreveu o seguinte: não há crentes em todo o mundo que se comparem quanto ao poder da piedade e quanto à excelência nos terrenos da graça, da santidade e da comunhão com Deus, como aqueles que se mostram mais estritos, sérios, estudiosos e meticulosos na santificação do dia do Senhor. Eu falei que há 50 anos atrás, os nossos avós e bisavós guardavam o dia do Senhor com toda cautela, E deles para trás foi assim. E quando você chega no período dos nossos pais espirituais, aqueles que escreveram a Confissão de Fé e os catecismos, os puritanos, eles eram meticulosos, meus irmãos. Eles faziam questão de usar o dia do Senhor como um instrumento de santificação, de encher os armários da alma deles com as coisas do Senhor, com os doces frutos do Evangelho no dia do Senhor. Um outro pastor, um bispo, J.C. Riley, no século XIX, escreveu: esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade, quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que um agricultor possa prosperar, contentando-se em semear o seu campo, sem nunca mais se importar se ele está no tempo
sem nunca mais se importar com ele até o tempo da colheita, sem regá-lo, sem cuidar da terra. Então, meus irmãos, guardemos o dia do Senhor corretamente e colhamos as bênçãos da santificação que vem sobre a nossa vida. A primeira lição do texto sobre o dia do Senhor é que ele foi feito para a santificação, ele foi feito para o nosso benefício. Não desperdice isso, aproveite isso, foque nas coisas de Deus no domingo, venha para a igreja manhã, noite. Há igrejas que têm trabalhos à tarde. Se fosse o nosso caso, eu diria manhã, tarde e noite. Mas use a tarde não para palavras vãs, use a tarde para coisas que também edificam ao Senhor. Tenha uma vida centrada em obedecer ao nosso Deus, em guardar o dia do Senhor. A segunda e última lição desse texto é que o dia do Senhor foi feito para o nosso descanso. Veja o verso 15. 6 dias trabalhará, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma coisa, alguma obra, morrerá. O texto fala repouso solene, santo ao Senhor. De novo, não é uma questão de você optar por guardar, é uma questão de obediência. É repouso solene, santo ao Senhor. Significa que nós não devemos trabalhar, meus irmãos, no dia do Senhor. Não trabalhar e não dar trabalho. Não trabalhar e não dar trabalho. Porque lá em Êxodo 20, nós vemos que é para não trabalhar, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva. Então, se você tem empresa, no domingo você para. Se você tem comércio, no domingo você para. Você não trabalha e não faz outros trabalhar. Se você conta com ajudantes e prestadores de serviço durante a semana, no domingo não. Eu não sei se contei para vocês, há uns tempos atrás, nós compramos um móvel lá para casa, uma penteadeira para a Bianca, e quando eu abri a caixa, eu achei que eu ia conseguir montar. Quando eu abri a caixa, eu desisti, e aí eu consegui um montador de móveis. Era de fato algo muito difícil de montar, e aí eu fiz contato com um montador de móveis ali da região, e marcamos dele vir na segunda-feira. Mas no sábado ele me mandou um WhatsApp dizendo: olha, surgiu uma vaga aqui, posso ir amanhã, posso ir no domingo? Aí eu respondi: não, por questão de religião, nós somos evangélicos e no domingo a gente não trabalha nem dá trabalho. Aí ele respondeu: oh, glória a Deus, eu também sou evangélico. Eu quase escrevi, não pareceu, mas... Aí ele veio na segunda-feira, Então, se você está com obra na tua casa, no domingo os pedreiros não trabalham. Se você está fazendo algum serviço que tenha que vir alguém trabalhar, no domingo não. Se você tem algum empregado, alguma empregada, no domingo, meus irmãos, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. É dia do Senhor, é para o descanso. Certa vez eu soube de um irmão comerciante no Nordeste, que ele, pela fé, decidiu não abrir mais o seu comércio aos domingos, pela fé. E ele fechou. E ele não levou prejuízo. Deus o abençoou, mesmo fechando no domingo. Nos Estados Unidos, a rede de restaurantes Chick-fil-A, uma grande rede de restaurantes, Chick-fil-A, ela é conhecida por não abrir aos domingos. E ela já foi manchete de tudo quanto é meio de comunicação. Inclusive, algumas cidades e estados tentaram obrigá-la a abrir nos domingos, porque todos os shoppings abertos, as praças de alimentação funcionando e esta rede fechada. Por quê? Porque os donos são crentes. E eles explicitamente dizem isso para a imprensa: nós estamos obedecendo ao 4º mandamento. E eles se recusam a abrir
aos domingos. Um belíssimo testemunho, meus irmãos. E você acha que eles têm prejuízo por obedecer ao Senhor? A empresa está há 8 anos consecutivos no primeiro lugar do índice americano de satisfação do cliente, que é um índice que eles têm lá no comércio. Há 8 anos em primeiro lugar. É das empresas mais queridas pelos consumidores. É uma empresa com faturamento anual de 5,8 bilhões de dólares e uma rede com mais de 3.000 unidades, dizendo em alto e bom som: nós guardamos o 4º mandamento, nós não abrimos aos domingos. Um belo testemunho cristão. E não só isso, eles estão neste alto nível de avaliação dos consumidores, porque as reportagens mostram que o atendimento deles é especial. Eles são, na sua maioria, cristãos, tratando os outros com toda a gentileza e cordialidade. Irmãos, quando você obedece a Deus, Deus te abençoa. Deus abençoa. É conhecida a história daquele corredor que recusou-se correr nas Olimpíadas. Um inglês recusou-se correr nas Olimpíadas. E ele, porque a prova final caía num domingo. E ele disse: no domingo não corro. E aí ele foi disputar uma outra prova que nem era a especialidade dele, não só venceu, como estabeleceu um novo recorde mundial. Deus abençoe, irmãos, quando nós honramos o seu nome, quando nós nos recusamos quebrar os seus mandamentos. Deus abençoa, Deus abençoa. O texto fala: qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Veja que era uma lei com pena para desobediência muito dura. Note que a guarda do descanso, o 4º mandamento, ele é lei moral. O que é lei moral? É uma lei que vale para todas as épocas e todas as culturas. Mas ele também tinha aplicação na lei civil. A lei civil era como que a Constituição de Israel. Era uma lei que cobria os aspectos civis e penais da nação. Então, embora o 4º mandamento seja lei moral, em Israel, ele também tinha aplicação na lei civil, de forma que quem desobedecesse morreria. E pastor, por que era uma pena tão dura? Porque o 4º mandamento foi feito por Deus para aproximar o povo dele. E alguém que quebrasse o 4º mandamento naquela época, estava dizendo em alto e bom som que não se importava com Deus, que não queria a proximidade de Deus. Por isso a pena era a própria morte. Hoje nós não temos mais essa pena, é claro, porque isso foi um aspecto da lei civil que ficou com a nação de Israel. Mas o desprezo é evidente. Quando você prefere ir para outros lugares ao invés de vir ao culto, quando você prefere gastar o domingo de outra forma que não buscando a Deus, você está desprezando a Deus. Deus nos deu 7 dias, nos deu 6 dias para fazermos tudo o que nós precisamos fazer. O 7º dia é dele, não é nosso, não é para os nossos interesses. O verso 16 diz: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então Moisés volta ao texto da criação, a Gênesis 1, para mostrar que é um mandamento perpétuo. Moisés, sim, último versículo: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Repare, escritas pelo dedo de Deus. O Pentateuco foi escrito por Moisés, palavra de Deus escrita por Moisés. Mas as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos e deu essas placas de pedra para Moisés. Então, meus irmãos, como é que nós temos coragem de desprezar os mandamentos do Senhor, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus?
O que Deus escreve não tem fim, as suas palavras são eternas. A lição do quarto mandamento, então, é que ele foi dado para o nosso descanso também. Na criação, Deus faz o mundo em 6 dias e descansa no 7º. E nós sabemos que Deus não precisa descansar. Por que Deus disse que descansou no 7º? Justamente para nos ensinar que é assim que a gente tem que fazer. A gente trabalha em 6 dias, faz toda a nossa obra em 6 dias, e no 7º nós paramos. É para o nosso bem, meus irmãos. O pastor Packer, de novo, em um dos seus livros, ele relatou as palavras de um juiz lá da Inglaterra, Sir Matthew Hale. Ele escreveu assim: através de uma estrita e diligente observação, tenho descoberto que a devida observância dos deveres do dia do Senhor sempre é acompanhada por uma bênção sobre o resto do meu tempo, e que a semana assim iniciada tem sido abençoada e próspera para mim. Por outro lado, quando me mostro negligente acerca dos deveres deste dia, o restante da semana tem sido um fracasso e tenho sido infeliz em minhas atividades seculares. Escrevo isso não de uma forma leviana e impensada, mas depois de longa e sã observação e experiência. Nós poderíamos relatar, meus irmãos, a bênção que é nós guardarmos o dia do Senhor de uma forma correta, vindo à igreja, louvando ao Senhor durante a manhã, pensando nele à tarde, louvando ele à noite. A nossa semana é diferente de fato. Concluindo, Deus fez o seu dia para a nossa santificação e para o nosso descanso. Quando nós guardamos corretamente o dia do Senhor, nós colhemos as bênçãos da santificação, as bênçãos que vêm de Deus. Quando nós descansamos no dia do Senhor, nós estamos obedecendo a Deus também. Eu encerro com algumas perguntas. Você tem se sentido feliz na sua vida cristã? Você crê que está em plena comunhão com Deus? Ou você está estacionado na sua fé? E aí eu te pergunto, como é que você tem guardado o dia do Senhor? Você tem levado a sério que o domingo não é teu, mas é do Senhor? E de que você deve vir à igreja manhã, noite e guardar à tarde também? É o que nós temos, meus irmãos, de mandamento do Senhor. Os tempos vão mudando, o mundo vai mudando, e há o perigo de nós como crentes irmos nos conformando com o mundo e nos parecendo mais com o mundo do que com o povo de Deus. Mas saiba, Deus estabeleceu este mandamento para o nosso benefício, e quando em um dia você foca nas coisas de Deus, a sua vida é abençoada e você tem de fato as bênçãos de Deus caindo sobre você. Então, se você não tem guardado este dia, arrume a tua vida diante do Senhor, arrume a tua vida para que você colha as bênçãos de Deus sobre você. Que Deus assim nos abençoe. Amém.